Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estava refletindo sobre algo muito importante. A pergunta para nós refletirmos essa noite fala sobre como devo utilizar os meus talentos corretamente. E me veio na mente a história de Sansão, que era um homem muito talentoso, que cresceu sendo a promessa de libertação do povo de Israel do povo filisteu. E curioso que o significado do nome Sansão, no original hebraico, significa sol, luz solar. E de fato, observando a história de Sansão, quando Sansão nasceu, em todo aquele contexto, Sansão era uma esperança de libertação do povo de Israel, porque o povo de Israel estava na escuridão do desespero, da desesperança, com um povo ali que os atacava, que os oprimia, e eles não viam saída. Então Sansão era esse sol, e quando Sansão nasce e recebe a promessa de Deus, foi como o sol nascendo para um novo dia depois de uma noite escura. Mas Sansão, ele, apesar de ser muito talentoso, ele utilizou os seus talentos de forma errada. Ele utilizou seus talentos para satisfazer vaidades pessoais e egoístas. Utilizou seus talentos para ter acesso a prazeres carnais. Então Sansão, ele era um homem forte fisicamente, mas ele era fraco espiritualmente falando. Ele era fraco em questão de domínio próprio. Então o seu talento o cegou de tal forma que ele o empreendeu mais para suas próprias batalhas do que para as batalhas do Senhor. Ele empreendeu seus talentos mais para o seu próprio benefício do que para o benefício da obra de Deus. Ele se envolveu com uma mulher que não era do povo dele, das mesmas crenças, não ouviu o conselho dos pais, acabou arrumando confusão ali com o exército dos filisteus. Mas tudo ali, por mais que ele acabou derrotando alguns filisteus, tudo ali era feito por objetivos pessoais. E não pensando nos planos de Deus, na missão de fato que Deus tinha para ele. Então nós podemos perceber o segredo de Sansão. Qual era o segredo de Sansão? Em Juízes 15, verso 14 diz, aqui um relato, quando Sansão ele feriu 1000 homens com a queixada de jumento. E ele aqui fala, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então você percebe que o que dava força para Sansão não era o seu cabelo, não era os seus músculos. O que dava de fato para Sansão a força era o Espírito do Senhor. O voto de Nazireu que Sansão tinha era uma forma de obediência a Deus. O segredo dele, de fato, era o Espírito de Deus que lhe dava força. E eu fico muito impressionado que, apesar de suas finalidades egoístas, Deus ainda usou Sansão para algumas missões importantes, para algumas conquistas importantes. Apesar de Sansão utilizar a sua força mais para uma cruzada pessoal do que para a obra de Deus em si, Deus foi tão misericordioso com ele que em momentos de dificuldade Deus não abandonou Sansão. Inclusive uma vez ele estava para morrer de sede, orou para Deus e Deus ali providencia água para Sansão. Não há como medir assim a misericórdia de Deus. E você percebe que mesmo quando Sansão estava testando Dalila ali, estava brincando com Deus e brincando com o pecado ali, brincando, mentindo sobre o seu segredo da força, achando que era superior, achando que tudo estava sob controle, Deus ainda deu a força para Sansão. O Espírito Santo ainda se apossou dele. Então nós vemos na história de Sansão a misericórdia de Deus, mesmo ele usando seus talentos para fins egoístas. A misericórdia de Deus o acompanhou por muito tempo.
Mas aí Sansão, ele cruzou um limite que ele não poderia ter cruzado. Ele cometeu vários erros. Um deles foi tocar um cadáver que ele não poderia, como voto de Nazireu. E muitas outras coisas aí. E essa foi o último tópico. Foi a gota d'água, quando ele revelou o segredo da sua força. Se cortar os meus cabelos, eu ficarei fraco. Sansão achou que ia se sair dessa, mas ele infelizmente foi preso, vazaram os olhos dele. Mas a misericórdia de Deus não o abandonou, porque ainda no último instante da sua vida, ele ora a Deus pedindo que desse a força só mais esta vez. E Sansão, num ato de sacrifício de batalha, ele mata muito mais filisteus do que ele matou em sua vida toda. E eu fico pensando, se Sansão tivesse usado seus talentos de forma correta, se entregado inteiramente a Deus, casado com uma mulher do seu povo, não se envolvido com Dalila, fosse realmente fiel a Deus, ele teria feito muito mais do que ele fez. Porque se na sua morte ele matou mais do que estava em vida, imagina se ele tivesse essa mesma humildade que ele teve no momento da sua morte, durante a sua vida inteira. Quem sabe ele teria derrotado o povo filisteu por completo. Quem sabe? Mas infelizmente a história não foi assim. Porém a reflexão que fica ao nosso coração hoje é para qual finalidade eu tenho usado o meu talento? Eu tenho usado o meu talento para honrar e glorificar a Deus ou para as minhas satisfações pessoais? Se eu for por esse caminho de satisfações pessoais, por misericórdia Deus pode até me usar para alcançar algumas pessoas. Mas uma hora, se eu não me voltar para Deus, eu posso cruzar um limite, aonde eu vou me ver cego e amarrado pelo pecado. E muitas pessoas não se arrependem no final da vida como Sansão fez. Muitas pessoas morrem perdidas porque a fama, o sucesso e o talento cegou elas de tal forma que elas se esqueceram de Deus e do verdadeiro propósito que Deus deu aqueles talentos a ela. Você quer que seu talento tenha uma real utilidade? Não utilize como palanque de promoção pessoal, mas peça para que o Espírito Santo tome conta de você de tal forma que você tenha poder para levar as pessoas aos pés de Cristo em tudo que você fizer. A maior das tentações, pelo menos na minha visão, para quem trabalha para Deus, é a tentação de colocar o seu ego na frente de Deus. É a tentação de colocar o seu talento para se autopromover. Quando alguém vem com um elogio para você, você é tentado a achar que você é alguma coisa, ao invés de você tributar a glória a Deus. E aí você começa a palmilhar as estradas do fracasso, da ruína e da cegueira espiritual. Se você se desviou do propósito de Deus para você, o momento é agora. O momento é agora que você está assistindo esse vídeo, para que você possa orar para Deus e falar: Senhor, eu sei que eu não tenho usado os meus talentos para a Tua glória. Eu sei que eu tenho usado os meus talentos para me promover pessoalmente, para outras coisas que não são de Deus. Mas você pode orar como Sansão: Senhor, me use esta vez. Mas não só esta vez. Mas a partir de agora eu peço só mais uma chance para que eu possa usar os meus talentos da maneira correta. Então você vai se surpreender com a resposta que Deus vai dar para você. Os seus talentos serão usados de maneira correta, não para glorificar a você, mas para glorificar a Deus. Então que você possa, e eu também, possamos refletir sobre como temos usado os talentos que Deus nos deu. Se temos usado para alcançar pessoas para o reino de Deus, para realizar a missão que Deus nos deu, fica essa reflexão para você. Compartilhe com os amigos,
inscreva-se no canal, é muito importante que você inscreva-se. Quando você deixa o seu like, esse vídeo ele alcança mais pessoas. Então eu peço, por favor, deixe o seu like aí no canal, tá bom? Ative o sininho aí para toda vez que os nossos vídeos forem para o canal, você será notificado. Então fique aí, não importa qual talento que você tenha. Se você não sabe, peça para Deus te mostrar. Se você já sabe, peça ao Espírito Santo de Deus para que você possa atuar verdadeiramente para a missão. Que Deus abençoe você. Uma excelente semana.